não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, falar aqui um pouco sobre a eleição lá nos Estados Unidos, né? A gente está vendo aí várias denúncias de fraude, sempre da esquerda contra a direita, contra os conservadores. Aí a gente fica imaginando, se isso aconteceu nos Estados Unidos, a gente pode esperar o pior aqui no Brasil, né? Na eleição de 2022. Então a gente tem que ficar de olho, confiar no nosso presidente, que ele vai tomar alguma atitude para que isso não venha ocorrer aqui no Brasil, né? Vendo aí que a gente tem essas urnas eletrônicas, então a gente fica até um pouco preocupado. E eu fiz até uma postagem no Twitter ontem, falando sobre isso, que a nova ordem mundial escolheu a esquerda e o comunismo para escravizar a população mundial. E quem for contra a nova ordem mundial vai enfrentar um monstro capaz de tudo para chegar ao poder. Então é mais ou menos isso que a gente que é conservador de direita passa dentro das plataformas, no YouTube, tudo, cerceando de todas as maneiras, censurando postagens e tudo. Então é muito importante você curtir, comentar, compartilhar os vídeos, as postagens, tudo aqui dentro do canal, no Twitter, no Instagram, para a gente chegar a mais pessoas. Porque o que a gente está sofrendo, a gente fala, o pessoal não acredita, mas agora com essa eleição nos Estados Unidos aí, eu acho que muita gente vai abrir o olho e acreditar. Então é isso aí, quem puder apoiar nosso canal, apoie. Siga nas redes sociais e ajude aí nosso canal a crescer. Se inscreva, compartilhe, comente. Estamos juntos aí nessa guerra. Apoie para a gente crescer cada vez mais e sempre apoiar nosso presidente, porque a esquerda quer dominar o mundo através do comunismo, juntamente com a nova ordem mundial. E nós não podemos deixar, porque aqui é assim: Deus, pátria, família e liberdade. Valeu, pessoal. Forte abraço. E pela mesma razão, não adianta discutir contra esta revolução com os argumentos e armas com que se usava contra a revolução proletária e a revolução fascista. Não adianta mais. As pessoas não são mais acessíveis a esse tipo de argumento, porque elas são sobre-humanas. Você percebe? Um sujeito, por exemplo, que ele nasceu homem e decidiu virar mulher, bom, alguns acabam parecendo mulher, não, mas a maioria não acontece, o sujeito continua parecendo homem. Então você olha e vê um homem, mas ele diz, mas eu me sinto mulher e você não tem o direito de me olhar como os seus olhos me veem, você tem que me olhar como eu quero ser visto. Isso quer dizer que a piada do Groucho Marx, afinal você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos, virou realidade. Você tem que negar você tem que furar os seus olhos. Né? Você não tem o direito de enxergar as coisas como você as enxerga. Você tem que enxergar como o seu interlocutor quer ser enxergado. Então ele se colocou numa posição supra-humana. Ele não está mais em condição de ser julgado pelos mesmos critérios com que nós somos julgados. Ou seja, ele pode nos proibir de falar, sem jamais ser acusado de opressor ou de estar fazendo censura. Ele impedir você de falar significa o quê? Isso é liberdade de imprensa. Né? Em Cuba existe liberdade de imprensa. Casos na cadeia é liberdade de imprensa. Por quê? Cuba não pode ser julgada por critérios humanos. Cuba não tem mais uma finalidade positiva que ela precise alcançar para justificar a sua revolução. O seu fracasso se transformou no seu sucesso, porque quem determina o que é fracasso ou sucesso são eles mesmos. Fidel Castro, muitas vezes, quando a pessoa diz, não, mas o povo cubano está passando fome, diz que nós não temos aqui esse consumismo obsceno que vocês têm nos Estados Unidos. Nós comemos apenas o que é necessário. Né? Vocês comem 2 bifes todos os dias, nós comemos 1 bife por ano. E está muito orgulhoso disso. Né? Ou seja, o fracasso se torna um sucesso. Por quê? Porque o mal se tornou bem. E todo o bem que existe... Me diga uma coisa, existe algum bem humano que seja absoluto? Não. Nós somos apenas humanos, nós não somos Deus. O bem absoluto só Deus consegue fazer. Tudo que nós fazemos, nós dizemos assim, o bem predomina.
mas não quer dizer que ele seja 100%. Ele é, digamos, 90%, 80%, e nós nos satisfazemos com isso. Mas eles, onde houver 10% de mal, eles vão dizer que é tudo mal. E esse pequeno mal, ele está presente em tudo. Então, é tipo de, vamos dizer, falácia filosófica que se enuncia da maneira seguinte: tudo é tal coisa. Por exemplo, se você disser, tudo é energia. Eu digo, bom, existe algum fenômeno onde a energia esteja ausente? Não, ela tem que estar presente em tudo. Ou seja, tudo é sexo. Existe alguma ação humana que não tem nenhum elemento sexual? Fala, bom, pelo menos o agente vai ter que ser o homem ou a mulher, uma terceira coisa. Então o sexo estará presente. Ou tudo é a lei da gravidade. Bom, a lei da gravidade jamais vai estar ausente. Então, todo fator que está presente em todos os fenômenos não pode ser causa de nenhum deles. Mas a técnica hoje é a seguinte: você pegar o fator que está presente em tudo e dizer que ela é a causa, e usar como argumento justamente a onipresença dela. É claro que é uma falácia filosófica, falácia lógica ridícula, grotesca. Mas isso convence as pessoas. Então, viram, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, e especialmente no Brasil, esse tipo de filosofia tomou conta de toda a mídia e de todas as universidades. Não sobrou nada fora. No Brasil eu assisti esse fenômeno porque a partir dos anos 60, logo após a ditadura militar, os comunistas, vendo que tinham sido derrotados, expulsos do campo eleitoral político, decidiram usar a estratégia do Antônio Gramsci, que era da Revolução Cultural. Fazer a Revolução Cultural primeiro, a Revolução Política depois. Então, tem que tomar a mídia, as editoras, as universidades, etc., etc., lentamente, devagarinho, e sem dizer que é propaganda socialista, porque o objetivo do Antônio Gramsci, ele mesmo definiu assim: nós vamos fazer com que todos sejam socialistas sem saber. Então, é por isso que eu fui muito contra a campanha que conservadores e liberais brasileiros faziam contra a doutrinação comunista. Quer dizer, não tem doutrinação nenhuma, meu Deus do céu. Eles estão induzindo as pessoas a ser socialistas sem tê-las doutrinado jamais. Eu vou lhe dar um exemplo de como se usava. Usava-se geralmente modificações comportamentais que não passavam pela esfera da opinião e das ideias. Houve, por exemplo, um professor na Suécia que fez um experimento que foi muito louvado no Brasil pelo diretor de teatro Gerald Thomas. Ele pegou os seus alunos e disse: vocês, durante esse fim de semana, vocês vão fazer um experimento de sexo oral com o seu colega aí do lado. Vocês vão chupar o membro dele e, quando ele ejacular, vocês vão engolir. E na segunda-feira vocês trazem um relatório científico do que se passou. Muito bem, quase todos disseram que foi bom. Por quê? Existem já pesquisas em psicologia que mostram que sempre que você faz uma pessoa agir contra os seus princípios, em 82%, 83% dos casos eles mudam de princípios, para não dizer que fizeram uma tremenda asneira. Então, quer dizer, até aquele dia ninguém tinha pensado em fazer sexo oral com o vizinho, a partir de segunda-feira todos começaram a pensar. Isso é doutrinação? Não, o professor não fez doutrina nenhuma, não os convenceu de nada, apenas sugeriu que fizesse uma experiência inocentemente. E é assim que se faz. Há um livro do Pascal Bernardin, que se chama... Pascal Bernardin é um professor de ginásio francês. O livro chama-se Maquiavel Pedagogo. E ele mostra o número dessas técnicas de manipulação comportamental que são usadas. Nenhuma delas parece propaganda de maneira alguma. Existem vários truques ali. Um deles chama-se pé na porta. Pé na porta é o seguinte: o pesquisador bate na porta do sujeito e diz: olha, eu sou da prefeitura, nós queremos aqui grudar um cartaz de trânsito aqui na sua parede, um cartaz de 2 metros de altura. O sujeito olha o cartaz e fala: não, pelo amor de Deus, você vai tampar a minha porta, vai ficar horrível a minha casa. Ah, então nós temos esse aqui pequenininho, de 30 centímetros, pode pregar? 90% dos casos todo mundo concordava. Então você pede uma coisa mais difícil, que ninguém vai dar, e daí você pede outra mais fácil, todo mundo cede imediatamente. Isso é muito usado nas escolas. Você sugere algo, os alunos dizem não, você respeita a opinião deles. E você faz uma sugestão um pouco menos
chocante e todo mundo aceita. Essas técnicas são usadas o tempo todo. O sujeito que chama isso de doutrinação, ele não está entendendo nada, ele está achando que o sujeito está fazendo propaganda comunista. Não há propaganda comunista. Há apenas o uso intenso desse tipo de truques, onde, em vez da doutrinação, a doutrinação é uma coisa que passa pela cabeça, passa pelas opiniões, pelas ideias. Se você faz uma doutrinação, você está praticamente pedindo um debate, pedindo uma discussão, mas se você sugere experimentos, isso não passa pela esfera das opiniões. Você muda a conduta diretamente, sem passar pela máquina opinante que tem na cabeça de cada um. Isso significa o domínio total da mente do aluno. Mas pessoas muito bem interessadas, bem intencionadas, que lançaram a campanha Escola Sem Partido, falavam contra a doutrinação. E daí o que a esquerda fez? A esquerda disse: estão querendo nos censurar, estão querendo nos impedir. Então, veja, a facção que dominava tudo e que baniu completamente a opinião adversária do espaço dominado, começou a fingir que ela estava sendo censurada, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo oprimida. E você veja, isso significa que o pessoal da direita, conservador, liberal, não entendeu o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é uma coisa, estavam combatendo outra que não existia. Isso acontece praticamente no mundo inteiro. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu sempre ando aqui com o meu cachimbo, não só porque eu fumo e gosto de fumar, mas porque é um símbolo. O economista Walter Williams, vocês devem conhecer, o Walter Williams é um brilhante economista negro, americano. Ele foi o único que fez uma análise correta disso aí. Ele disse: o movimento antitabagista foi o primeiro teste em nível de amplitude universal para avaliar a possibilidade de manipular a massa e dominá-la. Então o que eles fizeram? Lançaram aí algumas pesquisas científicas que diziam: o fumo causa isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Muito bem, qual é o princípio número 1 da terapêutica? É o princípio de que, removida a causa, cessa o efeito. Hoje, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para 1/3, mas as doenças pulmonares e cardíacas não diminuíram nem um único caso. Não interessa. Agora o antitabagismo já venceu. Todo lugar que você vai tem o cartaz: ambiente smoke free. Primeira vez que eu vi isso vai fazer o quê? 15 anos atrás. Acho que eu fui no Hudson Institute, uma dessas organizações conservadoras americanas. Eu fui lá fazer uma conferência. Quando cheguei, vi o cartazinho, olhei aquilo e falei: você já perdeu na briga. Porque quando você permite que a autoridade governante policie os seus hábitos policiais, pessoais, você já perdeu tudo. Depois você quer preservar algumas liberdades políticas, não interessa se você não tem a liberdade pessoal, a liberdade concreta de fazer o que você gosta, você já entregou tudo, meu Deus, você já está derrotado. E, curiosamente, o único analista social que percebeu isso foi o Walter Williams. Esse artigo eu guardei, é brilhantíssimo. Se vocês quiserem, depois eu mando cópia para vocês. Então, é assim que se faz. E o que o tabagismo tem a ver com política? Nada, aparentemente nada, é a coisa mais inocente do mundo. E uma grande parte da opinião pública conservadora, especialmente das religiões católica e protestante, aplaudiram, falaram: não, fumar é mesmo obsceno, nós temos que proibir, etc, etc, sem perceber o dano que eles estavam fazendo à liberdade pública com isto. Ortega Gasset dizia que as únicas ideias que valem são as ideias dos náufragos, quer dizer, aquelas nas quais você ainda pensa quando você está se afogando e se apega a elas como a uma tábua de salvação. E Platão, por sua vez, dizia que filosofar é aprender a morrer. Isso obviamente, de uma importância vital, porque a morte é uma das poucas certezas empíricas que nós temos. Nós temos certezas de tipo formal, metafísico, mas esta não é formal, metafísica, é uma certeza física, por assim dizer. Então, vamos dizer, a importância, o valor de uma ideia se mede subjetivamente, não objetivamente, pela sua capacidade de se defrontar com a morte. Quer dizer, perante a sua morte, essa ideia continua válida, ela continua importante, etc, etc. Por outro lado, nós podemos usar a morte como, vamos dizer, um advérbio. Só importa aquilo que para você é mortalmente importante. Ou seja, que você morreria
as verdades pelas quais você morreria. Portanto, aquelas verdades, para lembrar o tema do Viktor Frankl, aquelas verdades que valem mais do que a vida, são mais importantes do que a vida. Se você fizer esse teste, você já verá que 99% das ideias que nós pensamos não tem importância nenhuma, nem mesmo para nós, quanto mais para os outros, e a solicitação de atenção para elas é apenas, vamos dizer, uma compensação de uma necessidade neurótica, o alívio de uma solidão, a pessoa quer aparecer, quer ser amada, etc, etc, mas no fundo essas coisas não têm importância nenhuma para ele. Não é a ideia que é importante, o importante é ele. Não é isso? E eu acho que você se livrar disso e você adotar a morte como critério é um bom começo em filosofia. Porque nos últimos 200 anos, desde que apareceram as ideologias de massa, muitas pessoas constroem as suas vidas com base em algo que elas acreditam ser o sentido da história. Quer dizer, a sua vida está realizando, está contribuindo para a realização do sentido da história. Acontece que a ideia de sentido da história, ela mesma não faz nenhum sentido pelo fato de que você não sabe quando a história vai terminar. É o que diz o Eric Wegener, né? Com muita razão. Quer dizer, se não sabemos quando vai terminar, não sabemos em que capítulo estamos, e a ideia de um sentido da totalidade fica completamente vazia. Em comparação, a vida humana ela tem uma duração média ou uma duração máxima previsível, quer dizer, ela representa uma curva que vai se fechar num determinado momento que, embora não seja previsível, por exemplo, materialmente, é previsível por média, por assim dizer. Quer dizer, você sabe que você não vai viver 200 anos, tá certo? E que provavelmente você não vai morrer nesse mesmo instante. Então, isso quer dizer que a noção de uma continuidade, de uma lógica interna da vida, o individual, ela faz sentido, ao passo que a ideia de um sentido da história, o sentido da história só existe para o historiador que junta os fatos e cria uma construção conceptual em cima, não é uma coisa que exista objetivamente, não é isso? Mas a continuidade da vida existe objetivamente. Acontece que você só toma consciência dela quando você se defronta com o fato da sua própria morte. Quer dizer, eu vou morrer, não é isso? E ao longo da minha vida eu tomei decisões, fiz escolhas, etc, etc, que se fecharão nesse momento, tá certo? Então, depois da minha morte, eu nada acrescentarei ao sentido da minha vida, à minha biografia, etc, etc. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que escolher o que eu vou botar dentro dela e o que eu vou deixar de fora. Então, o fato da morte coloca, evidentemente, o problema das escolhas. Quer dizer, você vai escolher futilidades, né, caprichos, ou você vai tentar escolher coisas fundamentais, que tenham um valor, por assim dizer, maior que a vida. Então, esse é o problema máximo da vida humana. O que você vai fazer com a sua vida? Enquanto é tempo. Né? Este enquanto é tempo é básico. Agora, na história não existe este enquanto é tempo. A história vai continuar e continuar e continuar. Uma única alma imortal, se ela vai durar para sempre, ela vai durar mais do que todo o processo histórico terrestre, que certamente vai ter um fim. Isso quer dizer, a Terra acaba, a história terrestre acaba, as culturas acabam, mas as almas permanecem. Então, nesse sentido, a alma humana, a alma individual humana, caso ela seja imortal, ela se torna realmente a medida de todas as coisas. Não no sentido subjetivo, evidentemente, mas no sentido de que a alma humana é o pilar estruturador de toda a realidade existente. Ao longo de toda a minha vida, eu também nunca tive a impressão de que os mortos estão ausentes. Eles não estão fisicamente presentes, mas eu sempre penso assim, depois que o sujeito morreu, ele não deixou de ser o que ele era aquele mesmo, e continua sendo, e será eternamente. Quer dizer, a identidade do indivíduo, ela é imortal e inatingível de algum modo. Então, todos os meus mortos queridos, eu não sinto saudade deles. Né? Porque eles estão presentes, eles existem. Né? Veja, essa é outra coisa importante. Talvez eu esteja me explicando de maneira muito sumária, mas eu posso especificar isso aqui. Tudo o que aconteceu não desacontece. Ou seja, aquilo que entrou na esfera do ser por uma única fração de segundo, nunca mais volta à esfera do não ser, porque ela já está no ser. Tá certo? Então, quer dizer, é a irrevogabilidade de tudo que aconteceu
te dá uma ideia do que é a imortalidade. Essas coisas não podem ser extintas. Só aquilo que nunca existiu está no não ser. Aquilo que esteve no ser, esteve ali de uma vez para sempre. Ou seja, uma folhinha que o vento balançou não desbalança, não volta atrás. Tá certo? Então aí a gente começa a compreender, vamos dizer, o conceito de eternidade dado pelo filósofo latino Boécio. Quer dizer, a eternidade é a posse atual e simultânea de todos os seus momentos. Quer dizer, aquilo que nós vivenciamos como sucessão, né, se concebido como estrutura da possibilidade, você entende que isso é a eternidade. Ou, como dizia Santo Agostinho, da eternidade, o tempo é uma imagem móvel da eternidade. E aquilo que aconteceu aqui, durante uma fração de segundo, está na eternidade. Nunca mais voltará ao não ser. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.